Olá, oitavo ano. Vamos iniciar hoje a atividade 2, da semana 9. Atividade relativa à geopolítica e relações internacionais. Então, na semana anterior, na 8, enquanto a gente viu a definição de Estado, território, e fizemos a atividade, hoje a gente vai falar um pouco da criação, em que contexto foi criada, os objetivos da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? A ONU é uma organização que a gente ouve falar muito, no noticiário. É, fala da reunião dos países, das tomadas de decisões econômicas, políticas, pacificadoras. Então a gente vai entender um pouco o que é a ONU, qual o seu objetivo, e quais são os seus principais órgãos, A ONU vai ter vários órgãos aí que vão regular tanto a questão de saúde no mundo, a questão de combate à fome, de questão de trabalho infantil, E por aí vai. Então, vamos fazer a leitura aqui juntos sobre a ONU. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial, com o principal objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. Vamos pausar aí. Então, ela foi criada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Até então, não existia um órgão para regular essas questões de paz no mundo. Então, a ONU ela veio justamente para ser a união dos países e legislar e manter a paz e a segurança internacional. Além de seus órgãos principais, a ONU é formada por programas, fundos e agências especializadas, com escritórios próprios que atuam de forma interligada. A Assembleia Geral, da qual participam os países membros da organização, é um espaço de discussão, análise e decisão sobre os mais diversos assuntos de âmbito internacional. Os membros permanentes têm poder de veto, mesmo que a princípio uma resolução seja aceita pelo Conselho da Assembleia. Ela não será oficializada em caso de veto de um dos países. Há ainda o Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 membros, 5 deles permanentes: China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. Então, um dos principais conselhos que existem dentro da ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o que vai decidir, por exemplo, se um país pode invadir o outro, se pode ser declarada uma guerra, Porque uma guerra ela vai ter toda uma várias regras assim, Para regras como, por exemplo, uma guerra é só um conflito entre militares. Você não pode bombardear, por exemplo, um órgão civil, uma escola, um hospital. Então isso é uma regra de uma guerra. Quando não tem essas regras é chamado de guerrilha, Ou de outros termos aí, mas geralmente chamam de guerrilha. E só para falar uma questão da questão da segurança. Porém, a ONU ela vai ter outros órgãos que vão legislar, vão manter vários e vários assuntos. Por exemplo, a FAO. A FAO ela vai cuidar, ela é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Então, ela vai desenvolver planejamento assim para países que têm problema com a questão da fome, por exemplo. Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, tudo que for ligado à educação, a universidades, questão da ciência, questão da cultura, no aspecto da ONU, quem vai cuidar é a Unesco. Aí tem a Unicef, que é a Fundação das Nações Unidas para a Infância. Aí é para controlar o trabalho infantil, para ajudar as crianças em países mais pobres, OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU que a gente está ouvindo falar muito dele ultimamente pela questão do coronavírus. Então, a Organização Mundial da Saúde está liderando os países no combate a essa pandemia. Também tem o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos. PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O NFPA, que é o Fundo das Populações para as Nações Unidas. E o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a ONU ela vai ter esses órgãos justamente para cuidar de vários assuntos pertinentes aos países do mundo. Então, depois de fazer a leitura desse texto, de analisar essa tabela com os principais órgãos, vocês vão responder essas três questões. Em qual contexto a ONU foi criada? Só a leitura do texto e interpretação, bem fácil. Qual o principal objetivo da criação da ONU? Também, outra questão muito fácil, só a interpretação do texto. E 3, vocês vão assinalar a resposta correta.
Qual órgão da ONU está atuando de forma mais intensa no combate à pandemia do coronavírus no mundo atualmente? Eu até falei sobre ele agora há pouco. Qual é? É a Unesco? É a OMS? É o PNUMA ou PMA? Só assinalar aqui a questão correta. Então é isso, pessoal. Semana 9, ONU. E a gente se vê. Até a próxima. Falou!